entrei só para pregar. E quem veio receber essa palavra vai se alimentar e vai receber resposta. Eu entrei só para pregar aqui hoje. Eu entrei para ministrar o seu coração. E eu sei que você está precisando de uma resposta. A paz de Cristo para quem chega. Deus abençoe o meu público do TK, meu público do YouTube, do Kawai, do Facebook. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Vamos ao que interessa. Já compartilhou a transmissão? Já compartilhou a transmissão em nome de Jesus? Amém? Compartilha. Compartilha. As pessoas que entraram aqui, entraram para receber uma palavra. Entraram para ser edificadas. Aqui não é lugar de brincadeira. Quer brincar, procura um parque de diversão ou um shopping. Procura um cachorro para passear, procura uma criança para tomar conta. Aqui não. Aqui é lugar de fé, de edificação. E é com esse propósito que eu entrei. Para edificar a sua vida através da mensagem que Deus colocou no meu coração. Amém? Livro de Esther. Capítulo 3. Esther, capítulo 3. A partir do versículo 1 e versículo 2. Esther, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Hanedata, Agagita, o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Eu quero lhe fazer uma pergunta antes de começar a pregar. Amém? Louvado seja Deus. Escute com bastante atenção. Escute com atenção. Amã é um ser, um guarda, que ele aparece no cenário como um principal, como um dos chefes da guarda do rei Assuero. Assuero, naquele momento, já era esposo de Esther, que antigamente era chamada de Radassa. Eu acredito que todos conheçam essa história. Para que você não se perca, preste atenção na mensagem. Só que quando o rei se casa, no momento da sua núpcia, no momento do seu privilégio matrimonial, a história vai nos contar que acontece uma conspiração. E essa conspiração vem exatamente de dois homens que estavam dentro dos muros do palácio. Essa conspiração vai acontecer dentro dos muros do palácio. O nome, aleluia, desses homens que vão conspirar contra a vida do rei Assuero se chama Bigtan e Teres. Bigtan e Teres, eles têm uma parcialidade e ao mesmo tempo uma totalidade na conspiração, porque ambos conspiraram a morte do rei Assuero. Só que enquanto eles conspiravam, enquanto eles preparavam envenenar o rei, destruir o rei, acabar com a vida do rei, a história vai nos contar que nesse momento alguém se levanta
alguém vai tomar a posição de olheiro. O nome dele é Mardoqueu. Mardoqueu, ele aparece no cenário como uma espécie de livramento de Deus. Mardoqueu vai observar e ver o quanto Bigtã e Teres estavam tramando a morte do rei. Mardoqueu vai aparecer no cenário e vai ver a conspiração. O problema é que algumas pessoas acham que fazem tudo escondido. Algumas pessoas acham que estão fazendo bem feito. Algumas pessoas acham que estão fazendo bem feito. Algumas pessoas pensam que estão conseguindo fazer a coisa certa. Algumas pessoas acham que estão conseguindo trazer em benefício delas o problema que estão causando para outras. Entenda. Bigtã e Teres estavam arquitetando a morte do rei. Enquanto eles arquitetavam a morte do rei, Deus coloca um homem chamado Mardoqueu para estar bem na porta, no acesso. E Mardoqueu vai ouvir toda a conversa. E quando Mardoqueu escuta a conversa, ele vai até os superiores e faz a denúncia. E quando a denúncia é feita, automaticamente os dois que estavam tramando a morte do rei são levados para serem decapitados. Só que acontece algo aqui. Que quando ele faz a denúncia, existia um livro chamado Livro das Crônicas. E esse livro das Crônicas, ele era anotado, ele era escrito, era colocado tudo que acontecia nesse livro. Tudo que acontecia nesse livro era anotado. Só que quando foram anotar o nome de quem havia feito a denúncia, não colocaram o nome de Mardoqueu. Colocaram o nome de Amã. Colocaram o nome de uma pessoa que não estava dentro do cenário. Colocaram o nome de alguém que não tinha nada a ver. Porque em todo lugar tem trapaça. Pode anotar isso que eu estou te dizendo. Em todos os lugares tem trapaça. Nas empresas, no governo, nas igrejas, nos templos, em famílias, em todo lugar tem trapaça. Porque é o sistema. Só que não tem problema, porque ainda que façam trapaças aqui na terra, há um Deus que tudo vê. Eu preciso falar isso aqui para alguém. Não importa o quanto, não importa a quantidade de trapaças que lhe façam, Deus tudo vê. Eu vou lhe dar só uma base. A mulher de Potifar preparou o lugar, preparou o ambiente, preparou o horário, dispensou os criados, chamou José e disse: deita-te comigo. Ele disse: como eu faria tal coisa? Ela disse: mas não tem ninguém aqui. Ele disse: eu pecaria contra o meu Senhor e trairia o meu Deus. Fique em paz. Deixa quem quiser trapacear. Deixa quem quiser usar de má fé. Não tem problema. Deus está vendo tudo. Tem gente que está achando que está levando vantagem hoje às suas custas, nas suas costas. Tem gente que está achando que está tendo lucro, mas na verdade está acumulando maldição sobre ela. Escute, no livro que deveria ser colocado o nome de Mardoqueu, foi colocado o nome de Amã. E quando o rei mandou ler as crônicas, o nome que foi citado foi o de Amã.
Disseram que foi Amã que descobriu aquela falcatrua. Disseram que foi Amã quem descobriu aquela problemática. Disseram que foi Amã. Sabe o que acontece? Quem deveria receber a honra não recebe. Quem deveria ser honrado não é honrado. Quem deveria ser abençoado não é abençoado. Tem gente que está me ouvindo e está passando por isso. Não recebeu vitória ainda. Pela perversidade. Pela maldade, pelo complô, pela conspiração. Quando o nome de Amã é mencionado, Mardoqueu diz, ora, mas fui eu quem levei a notícia. Fui eu quem foi lá alertar. Agora para tentar entender esse cenário. Você nunca parou para entender quando o texto diz assim, e Mardoqueu não se prostrava diante de Amã. Quem aqui nunca entendeu isso? O motivo pelo qual ele não se prostrava. Não era apenas porque ele era judeu e só se prostrava diante do Deus dos céus. Não era só por isso. Mas ele não se prostrava porque ele sabia quem era Amã. E ele sabia que Amã foi honrado de forma errônea, contrapassa. Mardoqueu olhava e dizia, está sendo honrado, mas eu conheço quem é você. As atitudes de um ser humano falam mais que suas palavras. As ações de um ser humano falam mais do que o seu próprio currículo. Alguém olhava e dizia assim, eita, Amã foi honrado. Mardoqueu dizia, mas eu sei como é que ele chegou. Ele chegou nas custas. Ele chegou sobrepondo. Ele chegou pegando carona. Ele não chegou por conta própria. Ele teve que enrolar. Tem gente que só cresce assim, na malandragem. Tem gente que só avança assim, pisando, subtraindo, enganando, enrolando. Mas isso não é prosperidade. Isso é atrair para si maldição. Amã agora está honrado. E toda vez que Amã chegava na porta do palácio, todo mundo se prostrava. Só que Mardoqueu continuava lá. E a maioria das pessoas pensavam, por que é que ele não se prostra? Por que é que ele não se dobra? Porque todos nós nos dobramos e ele não se dobra por quê? Mardoqueu e Amã sabia. Por que é que ele não se dobrava? Porque a honra que deveria de ser de Amã era ficar no lugar de Mardoqueu. E Mardoqueu deveria ser honrado. Só que quando Amã cruzava o olhar de Mardoqueu, ele não tinha coragem de olhar nos olhos. Já parou para pensar nisso? Se você ler Bíblia, você vai entender o que eu estou falando. Por que é que Amã, já que foi levantado a autoridade acima dos principais do rei, nunca disse, ei, você tem que se prostrar? Por que é que Amã nunca disse, você tem que se dobrar? Por que é que Amã nunca disse, você tem que descer o nível? Porque ele não tinha coragem de encarar Mardoqueu nos olhos. Isso aqui é para você. Tem gente que não te encara nos olhos. Tem gente que não topa você de frente. Porque sabe exatamente o que vê quando você olha. Porque nos olhos dessa pessoa tem mentira, mas no seu tem verdade. Nos olhos dessa pessoa tem enrolação, mas no seu tem honestidade. Sabe o que eu acho mais interessante? É que Mardoqueu olhava para Amã, mas Amã não se prostrava. Para dizer assim, você tem que baixar a cabeça. Porque quem estava possuído pela mentira era o abatido. Quem estava possuído pela mentira não era o abatido, era o exaltado. Olha que balança. Escuta isso. Mardoqueu estava embaixo e Amã estava em cima. Só que o Amã que estava em cima estava em cima baseado na mentira. E o Mardoqueu estava embaixo baseado na verdade. Sabe o que é que eu estou me lembrando? O diabo disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus respondeu para ele, apartai de mim,
Porque também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o texto diz assim: e levou a um alto monte. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Mas quem levou Jesus para o alto foi o diabo. Amã foi honrado, mas com mentira. Mardoqueu estava sendo abatido com a verdade. Nem todo crescimento tem honestidade. Não existe prosperidade com mentira. Não existe prosperidade com enrolação. Pelo menos pela psicologia, para que alguém sustente uma mentira, precisa de 5 mentiras à sua volta. A verdade se sustenta sozinha. Mardoqueu deveria receber aquela honra, mas Amã havia feito por onde trapacear, enrolar, fazer as coisas darem certo para ele, errada para o outro. Só que não fica assim. Se você estivesse agora do meu lado, eu diria assim: toca na pessoa que está do teu lado e diga para ela: a verdade vai vir à tona. Você pode escrever isso? A verdade virá à tona. A verdade virá à tona. Porque o tempo passa. Amã tenta matar Mardoqueu pelas costas, cria um edito real. Prepara uma forca, muitas coisas acontecem. E sabe o que acontece? O rei vai deitar. Quando o rei deita para dormir, ele não tem sono, porque Deus tirou o sono. Talvez você não acredite no que eu vou falar, mas eu vou falar mesmo assim. Deus ainda tira o sono. Deus ainda tira o sono. E principalmente quando é para desvendar uma mentira. Meu Deus. Essa mentirada, essa problemática, essa enrolação, essa falcatrua. Nem que seja preciso Deus arrancar o sono. Deus lhe deixa alguém com insônia, mas a verdade vai aparecer. Escuta, o rei está deitado para dormir. E quando ele está deitado para dormir, o sono não vem. Ele busca, o sono não vem. Diz assim: chama ali os músicos para tocar uma música para que eu durma. Os músicos tocam música, o rei não tem sono. Chama ali um contador de história, o contador de história vem, mas o rei não tem sono. Aí Deus coloca na mente do rei: manda buscar as crônicas. O que são as crônicas? Os livros aonde são escritos os fatos históricos dos reis. Quando o rei pega a crônica, que é o livro, ele abre. Bem em cima da página. Diz assim: e foi dado um livramento ao rei Assuero, por intermédio do judeu Mordecai, que é Mardoqueu. Quando o rei lê aquela palavra, ele diz: mas se quem recebeu vitória foi Amã, por que é que Mardoqueu está escrito aqui? Tu crê nisso que eu vou te falar? Deus vai tirar o sono de alguém. Deus vai colocar insônia. Mas o que está enrustido, te trazendo prejuízo, vai ser desvendado, não é amanhã e nem depois de amanhã, será hoje. Porque o nome de Mardoqueu aparece e o rei diz assim: mas foi Amã quem foi honrado, deveria ser Mardoqueu, não estou entendendo. Deus vai trazer a verdade à tona. Quem te enrolou só enrolou até ontem, porque a partir de hoje a coisa muda. Quem mentiu para você só mentiu até ontem, porque a partir de hoje a coisa muda. A coisa vai mudar, porque o Deus do céu, ele vai despertar a consciência para que a verdade apareça. Você, olhe, eu preciso falar isso aqui. Tem gente que está dentro de um relacionamento e esse relacionamento foi cercado de mentiras. Deus manda dizer para você: a verdade vai aparecer, agora você não chore. Tem gente que está me ouvindo aqui
e está montado em uma situação onde só tem mentiras e você está como inocente, Deus vai fazer a verdade aparecer para você. E você até diz assim: eu estou sentindo algo como se fosse a intuição. Não é sua intuição, meu querido. Não é sua intuição, minha querida. É Deus te mostrando. É Deus te dizendo: tem algo estranho. Aonde tem fumaça, tem fogo. As máscaras vão cair. As máscaras vão cair. E você vai entender de uma vez por todas que Deus ainda alerta você. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê? Roberto, mas se a máscara cair, eu vou ficar muito triste pelo que eu vou ver. É melhor você ver. É melhor você ver. Eu vou usar a expressão. Você vai ver algo que não vai te fazer feliz, mas vai te trazer realidade. Porque é melhor uma verdade que machuca do que uma mentira que te faça feliz. Tome posse.